Olá pessoal, tudo bem? Hoje apresentarei sobre o grafeno, que material é esse, quais as características e aplicações deste material. Antes de tudo, grafite, grafeno, tudo isso tem uma coisa em comum: átomos de carbono. A estrutura espacial do carbono vai ser determinante para a composição e estrutura desses materiais. Isso é conhecido como alotropia, ou seja, a forma do arranjo do carbono vai ser determinante para a sua estrutura, no caso a estrutura do material. Aqui temos diamante, grafite, fularino. E note que a forma como eles estão estruturados muda as propriedades físicas e químicas desses materiais. Esses materiais são diferentes. A estrutura cristalina para o diamante é essa aqui, enquanto a do grafite é essa aqui. E a do fularino já é essa esfera aqui, né? Basicamente de átomos de carbono. Porém, a partir do grafite é possível obter um novo material, uma folha bidimensional só de átomos de carbono. Isso é chamado de grafeno. Mas quem descobriu o grafeno? O que é grafeno? O grafeno ele foi descoberto por dois cientistas, por Andrea Jain e Konstantin Novoselov, ambos da Universidade de Manchester. Acidentalmente, segundo eles descobriram a partir de experimentos com grafite e fita adesiva. Claro que eles já tinham uma certa ideia do que estavam fazendo, lógico. Porém, teoricamente, esse material já havia sido descoberto, embora nunca tenha sido sintetizado em uma folha bidimensional. Isso rendeu a eles um Prêmio Nobel de Física de 2010. Portanto, o grafeno consiste numa folha plana de átomos de carbono que vão estar em ligação a sp2. Eles vão estar reunidos em uma estrutura hexagonal e compactados numa espessura de um átomo de carbono. Lembrando que o carbono é um elemento químico da família 4A, ou seja, ele tem 4 sítios de ligações. Ele tem esses seguintes orbitais de ligação, que estão esquematicamente representados aqui. Porém, a combinação desses orbitais para a ligação do grafeno vai ser em sp2, ou seja, vão haver 3 sítios de ligação e um sítio não ligante. Um sítio não vai estar sobrando no caso. Isso vai ser determinante para as propriedades físico-químicas desse material. Além disso, esse material ele pode ser formado por várias camadas de grafeno, que podem estar empilhadas uma em cima da outra por forças de Van der Waals. E a partir disso também consegue-se determinar as propriedades cristalográficas desse material. Algumas propriedades do grafeno. Ele tem uma condutividade elétrica de 2 vezes 10 a quarta Siemens por centímetro. Isso aqui é muito bom comparado com outros materiais, ou seja, ele é um bom condutor elétrico. Ele é o material mais forte e mais fino da natureza, mais fino porque ele tem a espessura de um átomo e mais forte porque ele aguenta essa pressão de 1 terapascal. Ele tem uma ótima condutividade térmica de 5.000 watts por metro Kelvin. Comparando o cobre, por exemplo, ele tem 600 watts por metro Kelvin. E o cobre por si só já é um bom condutor térmico. Logo, o grafeno ele é um ótimo condutor térmico. E ele tem uma alta área superficial. O que quer dizer isso? Ele tem uma facilidade de absorver moléculas ou qualquer coisa nele. Ou seja, a área superficial dele é de 2.600 metros quadrados por grama. Comparando com no tubo de carbono, por exemplo, que é de 1.300, ou um carvão ativado, que é de 1.200, isso significa que ele tem uma altíssima área superficial.
E a transparência de luz é quase total, porque só 2,6% da luz é absorvida nele, o resto atravessa. E quais são as rotas de síntese mais comuns? Tem-se a esfoliação mecânica, que foi aquele método descoberto pelo Jay Novoselov, que é basicamente a partir de descamação do grafite, você realiza aquele movimento de colagem, descolagem a partir de fita adesiva e obtém-se pode-se ter obtido uma fita de grafeno, né? Tem-se também o crescimento epitaxial sobre cristal de carbono silício. Isso aqui consiste basicamente que esse cristal ele vai ser submetido a altíssimas temperaturas e a parte de silício ela vai dissolver enquanto os átomos de carbono eles vão se reagrupar e vão formar uma película de grafeno, basicamente. Tem-se a deposição química em fase de vapor. Nesse caso aqui, é um método bem mais complicado, mais complexo, mas basicamente utiliza um precursor de carbono em um catalisador a partir de deposição de filmes, ou seja, esse material ele vai, no caso um precursor de carbono, ele vai ser colocado em contato com algum metal e a partir disso é possível obter fitas de carbono por fase de vapor. E também o desenrolamento de nanotubos de carbono. Tem-se métodos de síntese de nanotubos, que é algo que eu não vou explicar aqui, mas a partir deles você utiliza-se íons de lítio para poder rasgar esse tubo e tornar ele bidimensional a partir de outras espécies químicas. Esse também é um método bem mais complexo. E o método mais comum mesmo é a de redução química, que a partir da oxidação do grafite, obtém-se óxido de grafite, é feita a esfoliação líquida, obtém-se o óxido de grafeno, que é a folha de grafeno com grupos funcionais, e a partir de um redutor químico obtém-se o grafeno reduzido, que tem pouquíssimos grupos funcionais, porém esse método ele tende a apresentar mais defeitos estruturais no material. As caracterizações iniciais realizadas foram de frações de raio-x. Aqui, o primeiro perfil de difratograma é do grafite. Ele tem esses 3 planos cristalinos. E o B é o do óxido de grafite. Ou seja, o material ele tende a apresentar as mesmas condições cristalinas, as mesmas estruturas cristalinas, mesmos planos. Porém, o óxido de grafite aparenta ter mais ruído, principalmente por causa dos grupos funcionais. Tem também microscopia eletrônica de varredura. A partir dessa técnica é possível verificar a morfologia do material. Note que aqui a parte com menos contraste é onde tem uma monocamada da folha de grafeno, enquanto a parte que tem mais contraste, tem mais camadas. E também foi feita microscopia eletrônica de transmissão. A partir disso, desse método é possível, dessa caracterização é possível verificar até condições como largura, comprimento do material, apenas por estimação. E até hoje é feita pesquisa com grafeno. Embora o material tenha sido descoberto, pelo menos a síntese tenha sido feita há 15 anos, mas até hoje são feitas pesquisas com grafeno. Aqui tem-se um artigo que é o controle de formação de nanoporos para o transporte de água, né? É feito síntese de grafeno para verificar o transporte de água e é um artigo bem atual de 2022. Também tem esse outro artigo que é o desenvolvimento de sensores a partir de óxido de grafeno reduzido, que vai ser utilizado para a detecção de carbendazim em suco de fruta e de vegetais. Ou seja, embora o grafeno tenha sido descoberto há bastante tempo, ainda está se descobrindo mais coisas desse material. Essas foram as referências bibliográficas que eu utilizei.
E obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se teve alguma dúvida, alguma sugestão, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou ver. É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu.